Lembrou-se de ontem vos ter falado do PES, PES, com dois S, e da questão dos tribunais que eram importantes para o desenvolvimento da economia. Tivemos de 9 de março a 6 de junho, no fundo, com os tribunais parados. Nós já tínhamos tido uma situação há uns anos, quando o Sítios parou, mais ou menos de setembro a dezembro. Tivemos agora de março a junho, princípios de junho, portanto, março, abril, maio, foram 2 meses e meio em que os tribunais estiveram fechados. Não tiveram propriamente fechados, porque faziam julgamentos urgentes e faziam os julgamentos de violência doméstica e julgamentos de réus presos, mas tudo o resto não funcionava. Houve juízes que fizeram despachos, juízes que fizeram sentenças, advogados que fizeram peças processuais, mas de qualquer maneira tudo o resto não andava. Ainda neste momento os julgamentos são feitos, a maior parte deles com sistemas de audição à distância, e espero que esses sistemas de audição à distância se venham a manter e não venham no futuro os seus senhores juízes dizer que os advogados têm que estar no local se o advogado vai do Porto a Frei de Espada à Cinta ou vai do Porto a Vila Real de Santo António. Será um julgamento normal a partir de agora fazer através da internet, em que o advogado esteja no sítio, o juiz na sala de audiências e a testemunha esteja noutro tribunal, como aliás já se fazia com as testemunhas do outro local, mas agora se continua a fazer com os advogados também noutro local e, no fundo, todos unidos pela internet. Claro que haverá julgamentos em que não fará sentido que se façam com algumas pessoas, sem ser no próprio tribunal, como, por exemplo, peritos para examinar documentos, as crianças para serem ouvidas, ainda há dias recebi um despacho nesse sentido. Portanto, serão necessárias essas locações, ou continuarão a ser essas locações aos tribunais. De qualquer maneira, aquilo que vos venho falar aqui hoje é a questão da influência que isso teve no PES e o que é que o PES diz sobre tribunais. A primeira coisa que os tribunais são falados é a questão dos tribunais administrativos. Os tribunais administrativos seguem uma política diferente dos sítios, ou seja, há uma coisa que é o CITAF, com S, CITAF, que nada tem a ver com os sítios. A primeira coisa que eu digo é qual é a razão do mesmo país ter dois sistemas para dois tipos de tribunais diferentes. Não há nenhuma razão. Eu prefiro os sítios, é realmente mais humano, é mais na ótica de quem o está a consultar, é mais fácil de utilização. Aliás, ele complicou-se ultimamente. Além de... Não se percebe muito bem porque se complicou, porque antigamente mandava-se um requerimento e via-se que o requerimento tinha seguido e estava feito. Agora não, depois de se mandar o requerimento, tem que se ir a um sítio onde se vai pôr a assinatura. Parece que é por questões de segurança, mas ninguém me explicou ainda concretamente como é que isso funciona, e quando não está explicado, mais uma vez eu digo, o que não é explicado, o cego desconfia. Portanto, perante essa situação, não tem muito razão de ser essa complicação que existiu e ainda está para perceber o que é que está por trás disso. Eu estava-vos a falar então da questão do CITAF. O CITAF, que é o sistema dos tribunais administrativos, no PES vem exatamente referir que vai haver uma modernização, uma adaptação. E também falam na questão dos prazos, contagem dos prazos, as notificações, a obtenção de pareceres, a substituição de testemunhas, o requerimento de testemunhas, todas essas peças processuais alterarem a sua forma de requerer. Eu acho muito bem, mas até acho que migraria tudo para os sítios e seria a solução ideal, porque escusavam de uns andar a fazer uma coisa e outros andar a fazer outra. Quando tem que se mudar de um lado para o outro, tem que se tentar reaprender e no reaprender é que está a perca, porque complicando as coisas complicam-se e ficam mais caras, mais demoradas, e é óbvio que o sistema económico não tem qualquer vantagem nisso.
Outra coisa que gostei nessa parte foi a simplificação na questão do regime do licenciamento. Deixará de ser dependente de licenciamento, não ficaremos à espera do licenciamento, mas a ideia é ser uma comunicação prévia. Portanto, quem pretende, comunica. Não está ainda regulamentado, mas a ideia é boa. A questão agora é se não a vão piorar, como fizeram com os sítios, se não a vão piorar, como fizeram em relação a algumas coisas, como por exemplo o layoff simplificado, que agora no PES está complicado. Não é? Que eu vos falei, aquela questão de opção de valores, se um ordenado mínimo nacional ou se 2 ordenados e em que termos é que vão receber. Temos depois a questão, e isso é excelente, é o reforço do pessoal, dos colaboradores da Justiça, nomeadamente dos Tribunais de Trabalho e de Comércio, que vão ser aqueles que vão ter mais trabalho. Mais despedimentos, mais também processos disciplinares, mais processos de experimentos coletivos, mais processos com trabalhadores em geral. Por outro lado, o Tribunal de Comércio, a questão das insolvências, mas não só. Não é só a questão das insolvências, é os processos económicos de recuperação. Portanto, os processos em que as empresas vão recuperar com o auxílio dos credores. E também os RERs. Ou seja, também se fala aqui de uma alteração no RER, uma simplificação do RER, e isso também é positivo. E com a ajuda, portanto, do acréscimo de pessoal. Depois, uma coisa que já não concordo tanto é a criação de uma nova figura, que é o PEV, que eu vos falei outro dia, critiquei, até brinquei com a questão do Covid, mas aqui o PEV não tem qualquer razão de existir, se já existe o RER. O RER é uma figura que está fora do tribunal e que depois é registada na conservatória para as empresas credoras e devedoras que fizeram o acordo ficarem com esse acordo registado. Se depois queríamos criar um RER com uma pequena homologação, uma pequena intervenção do juiz, tudo bem. Agora escusavam de estar a criar mais figuras, mais complicações. Se já as temos, o simplificar é sempre a solução mais correta, porque é a solução mais barata e mais rápida. Temos depois também a questão do sistema de público de apoio à conciliação entre as pessoas singulares. No fundo, as pessoas que estão sobreendividadas. E é aí que eu critiquei e vos falei na questão de não criarem conciliadores. O criar conciliadores só vai atrapalhar. Se temos mediadores, os mediadores da recuperação da empresa, podemos pegar nos mediadores, a filosofia é a mesma, e pô-los a trabalhar nos conciliadores de individuais que são sobreendividados. A filosofia é exatamente a mesma. A ideia de pôr uma pessoa que está no meio é exatamente um mediador, não é um conciliador. As pessoas não vão tentar conciliar-se com o devedor. Olha, a pessoa não está zangada. A pessoa está a se conciliar, se pressupõe que a pessoa está zangada. A pessoa sabe que tem uma dívida e não a consegue pagar. Portanto, perante essa situação, o que a pessoa precisa é, como num quadro, é alguém que se ponha no meio e que os vá fazer conseguir falar um com o outro e chegar a um acordo. Ou não. Mas, de qualquer maneira, vai lá estar a pessoa no meio. Muitas vezes nós temos o juiz, e muitas vezes eu sinto isso quando estou num tribunal, um juiz resolve o problema entre as duas partes. Porquê? Porque não tem interesse nem de um lado nem do outro. Os advogados expõem-lhe a situação do lado e do outro, ele fica esclarecido. E, portanto, para esta situação, o mediador é exatamente a figura que estaria apropriada e apropriada para esta situação. E, portanto, acabem com o conciliador, metam o mediador da recuperação de empresas no processo do sobreendividado individual e assim terão a solução simples, rápida, já com as pessoas preparadas e não vão arranjar mais complicações.